8 horas e 47 minutos, 8 horas e 47 minutos nos estúdios da 98 FM. E a gente passa a fazer uma entrevista aqui no estúdio da 98 FM sobre um tema que está muito recorrente no Brasil, sobre peeling de fenol. Você sabe o que é isso? Teve um caso recentemente que até uma pessoa veio a óbito. E muita gente perguntou para nós aqui na rádio o que é. Aí, através do Dr. Holmes, a gente conversou com ele, ele indicou a doutora Thaís para falar com a gente sobre esse tema. É um procedimento estético? O que é o peeling de fenol? Você já fez? Você já ouviu falar? Você tem curiosidade para saber o que é essa técnica, se eu posso chamar de técnica, mas a doutora que vai explicar tudo para nós aqui no estúdio da 98. Deixa eu cumprimentar a doutora. Doutora Thaís, bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcelo. Agradeço aí pelo convite. Doutora, recentemente as mídias, as redes sociais falaram muito sobre... estão falando muito sobre peeling de fenol. Na abertura aqui dessa entrevista, gostaria que a senhora fizesse uma explanação, o que é esse procedimento, por que a pessoa procura isso, e teve um caso que deu uma repercussão nacional, para depois a gente entrar em algumas perguntas aqui. Certo. Primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Thaís Sesnick Della Coleta. Sou dermatologista pela Santa Casa de Belo Horizonte, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Dermatológica, pós-graduada em Medicina Estética pela ALFA, Academia Latino-Americana da Face. E atualmente moro em São Gotardo e faço meus atendimentos, tenho meu consultório no Hospital Pio XII e atendo também na clínica da Natália Oshiro. Certo. Então, como o Marcelo já trouxe aí pra gente, teve aí uma repercussão grande em relação ao peeling de fenol. E o que assim, é o ponto principal? Esse é um procedimento que deve ser realizado por um médico, tá? Então, é um procedimento médico em que a gente aplica uma solução no rosto do paciente e ele causa uma resposta inflamatória. Muita gente fala, em queimadura. Então, a gente tem uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória gera uma produção maciça de colágeno e, através disso, que a gente tem resultados muito interessantes, tá? Então, assim, a principal indicação é para envelhecimento. Então, aquela pessoa que tem aquele rosto com craquelado, rugas estáticas. Marca de expressão? Marcas de expressão, exatamente. Aquelas marcas de expressão, flacidez. Então, essa é a principal indicação. Tá? Então, assim, é um procedimento que entrega muito resultado, que não se compara, assim, com outras tecnologias, mas que precisa aí de um acompanhamento, porque é um pós que a gente precisa de um cuidado especial, tá? E como a senhora falou, tem que ser feito por um profissional, pelo médico. Não procura quem não é credenciado, porque infelizmente hoje tem muito isso, né? Vai numa clínica, e faz um procedimento e acaba morrendo, né? Exatamente. E por que a importância de um médico, né? Então, a solução que a gente entrega ali no procedimento, que é o fenol que a gente fala, é uma substância que tem uma toxicidade, tá? Tanto para o coração, quanto para o rim, quanto para o fígado. Mas isso acontece quando a gente entrega uma concentração muito grande e um volume também muito importante. Então, nesses casos, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação, conversar com o paciente. Na minha prática, meus pacientes que fazem o peeling no rosto todo, que é quando a gente precisa, às vezes, entregar um volume maior, ele passa pelo anestesista, então ele faz um risco cirúrgico, tá? O procedimento é feito em bloco, com sedação e com o anestesista, fazendo aí a monitorização cardíaca, tá? Mas quando realizada com técnica adequada, concentração e com a presença ali do anestesiologista, é um procedimento extremamente seguro. Então, o diferencial, por que procurar um médico, é exatamente por isso, porque existe um risco, embora pequeno. Certo. E isso é minimizado quando quando é feito por um profissional habilitado. Tá? Doutora, então vamos lá, vamos entrar nas perguntas aqui. O que são os peelings químicos
E onde entra o fenol? Então, os peelings químicos é um procedimento em que a gente entrega alguma substância, então a gente passa no rosto do paciente, né? Normalmente é um ácido, e ele faz uma renovação celular. E ele pode ser superficial, médio ou profundo. Superficial atinge camadas mais superficiais da pele e médio e profundo a camada média e profunda, que a gente chama ali de derme superficial e reticular. O fenol a gente consegue atingir as camadas mais profundas. Então, dentro aí dos peelings, ele é o que a gente consegue atingir a camada mais profunda e por isso trazer um resultado mais interessante associado à produção de colágeno. Entendi. Quando a gente fala, eu falo aqui no programa aqui que a gente fala uma linguagem do povo, que a rádio pega assim, todo mundo, né? Quando a gente fala da palavra ácido, não fica assim, a pessoa não tem medo, não? Tem, assim, por isso também que é importante uma conversa antes com o paciente, né? Meu paciente sempre vai, eu explico, né? A gente traça um plano de tratamento e eu explico, olha, o peeling, então mesmo superficial, o paciente precisa estar ciente que nos próximos dias pode acontecer uma descamação, pode acontecer uma vermelhidão desse rosto. A pessoa assusta a pessoa? O superficial, não. O superficial é mais tranquilo, sabe? É como se fosse uma esfoliação. Claro que depende da substância. Então, certo, assim, é um mundo, né? Assim, que a gente... variável demais, variável, né? exatamente. E depende muito também da pele do paciente. Se é uma pele mais espessa, mais oleosa, uma pele mais ressecada, responde diferente, mesmo utilizando a mesma substância. Então, por isso a importância do conhecimento, sabe? Dessa avaliação. Interessante, né? E quais são as indicações e para qual tipo de pele que pode fazer esse procedimento? Então, a principal indicação é para aquela pele envelhecida, que está associado principalmente a uma exposição solar crônica, pacientes também tabagistas, a gente sabe que a pele sofre mais por conta do tabaco, né? Então, essa é a principal indicação, aquele paciente que tem uma pele flácida com as linhas marcadas. Tá? As linhas de expressão, as linhas de expressão, né? Exatamente. E ajuda mesmo? Uma pessoa muda mesmo a cara mesmo? Muda. A gente fala assim, claro, né, depois a gente vai entrar nesses pontos. Mas a gente fala assim, que tem uma troca ali daquela pele envelhecida para uma pele nova. Realmente, a gente tira, né, assim... aquelas linhas, claro que depende da concentração, e a gente traz uma pele lisa. E assim, deixa eu perguntar, e a pessoa que faz o procedimento pode ser homem, pode ser mulher, e é mais indicado para quem? Então, assim, não tem uma preferência entre homens e mulheres, mas a gente sabe que as mulheres... se cuidam mais, se isso é cuidam claro, mais, né? Exatamente. E elas têm aí uma paciência maior em relação ao pós-procedimento, né? Que os homens... Normalmente eles... Não tem, né, Marcelo? Você sabe aí. Sei, não tem. Corta o cabelo e olhe lá. Exatamente. Então, né, não tem essa preferência, mas o que a gente vê na prática são mais mulheres, tá? Mais mulheres aí, quando a gente pensa em fazer no rosto todo, o público costuma ser mais aí depois dos 40 anos, tá? E essas indicações que eu falei. Além da questão, né, que eu falei, o principal envelhecimento, a gente pode também ter um benefício em relação a manchas. Tá? Em relação olheira pigmentada, que a gente fala. Então, depois eu vou falar aqui um pouquinho que a gente pode fazer de forma localizada. Aquelas ruguinhas aqui ao redor da boca, tá? Que são bem marcadas. E em alguns casos selecionados, a gente pode usar também para cicatriz de acne. Interessante, né? Como é realizado esse procedimento, doutor? Gente, para quem não está acompanhando a audiência rotativa do rádio, nós estamos falando com a doutora Thaís, estamos falando sobre peeling de fenol, tá? E a gente está tentando aqui tirar dela as maiores informações para você que tem interesse. Você está ouvindo a rádio e fala, Marcelo, que interessante, né? Então, assim, como é realizado este procedimento? Então, Marcelo, esse procedimento, ele pode ser realizado de forma localizada, tá? Então, assim, o fenol, ele é um procedimento feito aí há muitos anos, mas recentemente a gente teve uma evolução, tá? Nas formas, na técnica de aplicação. Então, atualmente a gente pode fazer ele de forma localizada, tratando aí a região periocular,
principalmente para craquelado, aquelas linhas marcadas que o Botox não tira. E para quem tem um pigmento mais importante nessa região. Também podemos fazer na região ao redor da boca, quando tem essas ruguinhas marcadas, principalmente paciente fumante. E aí, nesses casos localizados, a gente tem segurança de fazer dentro do consultório, porque a gente entrega um volume menor, tá? E normalmente uma concentração também menor. Então, é extremamente seguro. E a principal indicação, que é o envelhecimento facial, aí a gente faz no rosto todo, e nesse caso precisa ser feito num ambiente que tem aí um aparato, uma monitorização cardíaca, tá? Que algumas vezes a gente precisa associar aí hidratação, outras coisas para minimizar os riscos, tá bom? Então, é isso. A gente tem a forma localizada e tem a forma que a gente chama full face, que é na face toda. Doutora, a gente caminha para um mundo, né? Onde primeira coisa na vida da pessoa é saúde, claro. Com certeza. Saúde. Mas a parte estética, ela cresce demais em vários setores, né? A pessoa quer envelhecer com mais qualidade, a pessoa quer ter uma aparência melhor e a pessoa busca os procedimentos que podem lhe ajudar, tanto agora como mais para o futuro. E essa técnica que a senhora faz, que você organiza, o povo já está entendendo essa técnica, está buscando essa técnica, ou ainda é uma novidade ainda para o nosso mercado de São Gotardo e para a nossa região? Então, eu acho assim, nos últimos aí 2 anos, né, igual eu falei, depois que teve algumas formulações em relação à técnica, o assunto voltou a ficar em evidência. E essa semana voltou demais, né? Exatamente. Doutor, eu nunca vi falar, fiquei sabendo agora. Então, assim, eles têm procurado, mas ainda com uma certa parcimônia, exatamente assim, pela questão do desconhecimento. E o que acontece? Rede social. Então, rede social, né, assim, é muito bom do ponto de vista informativo, mas também a gente sabe que nem tudo que aparece é verdade, o famoso né? Fake news, né? O famoso fake news. Então, assim, tem muita gente que coloca promessas irreais na internet. E aí o paciente chega pra mim mostrando, querendo, e por isso que é importante... E até valores, né? Uma coisa muito barata, mas não pode, né? Isso mesmo. Então, por isso que é importante essa avaliação e essa conversa antes de submeter o paciente a um procedimento que o pós é um pós que a gente precisa de um cuidado. Entendi. Então, eu acho que os pacientes ainda têm um certo receio, e eu acho que tem que ter, porque né? O primeiro ponto é preservar pela segurança, né? Saúde. Exatamente, pela saúde. Saúde e estética tem que andar junto, senão andar junto não funciona. Não adianta. Não adianta. E eu acho que por isso, né, que não é uma coisa tão difundida, igual eu falei, tem indicações, não são para todos os pacientes, certo? Psicologicamente também tem uma orientação a esse respeito também? A pessoa tem que estar com a cabeça boa? Com certeza. Então, essa avaliação, essa conversa é importante para a gente ver como que a paciente está, alinhar expectativas, tá? Expectativa, realidade. Exato. Porque, igual eu falei, às vezes ela chega lá mostrando, né, uma fake news, ou mostrando, e quer aquilo, e a rapidamente. Gente... Exatamente, rapidamente, acha que fez ali com 15 dias, já é o resultado, pronto, acabou. E não é, né? E não é, a gente tem um acompanhamento, eu acompanho meus pacientes aí por meses, tá? Porque a gente fala ali em 6 meses, a gente consegue realmente ver um resultado esperado. É claro que com 15 dias depois que cicatriza, a gente já vê uma melhora, mas tem que ter paciência para esse procedimento, tá? Então, é isso. Tá. Doutora Thaís, e deixa eu perguntar para a senhora sobre a questão, assim, eu já vi uma pessoa que fez. Quando a gente vê pela primeira vez, a pessoa até fala assim, meu Deus, parece que deve doer demais. Esse procedimento, ele dói, a pessoa vai no dentista, meu Deus do céu, vou sofrer demais. A pessoa sofre, dói? Então, dor, eu falo que é uma coisa subjetiva, cada um aí tem um limiar, né, de dor que a gente fala. Mas depende. Então, quando a gente faz
né, no rosto todo, igual eu falei, o paciente ele é sedado, então ele não sente nada durante a aplicação, tá? Mas tem uma resposta inflamatória importante depois, igual eu falei, esse rosto fica inchado, esse rosto vai descamar sem essas crostas, então ali nas primeiras horas ele pode sentir uma queimação, tá? E essa é a importância também do segmento e do acompanhamento. Então eu deixo meu telefone com o paciente e vou ali manejando conforme as suas queixas. Então se o paciente, né, tá com uma sensibilidade mais importante, às vezes eu passo alguma medicação, tem as orientações do que ajuda a minimizar esse desconforto, tá? Então, assim, ele não é para ele sentir dor, mas ele pode sentir um desconforto, né? Uma queimação, pela questão ali do procedimento que gera uma resposta inflamatória. Doutora, e hoje o pessoal tá querendo tudo para ontem, né? A pessoa, não, vou viajar daqui 15 dias, quero fazer. Não é assim. Quanto tempo leva para a pessoa ter os primeiros benefícios de fazer o peeling de fenol? Então, ali eu falo ali em cicatrização de 7 a 15 dias. Como eu falei, a gente pode também fazer de forma localizada, tá? E quando a gente faz de forma localizada, normalmente o pós, né, é mais tranquilo. Quando a gente faz só na região, por exemplo, dos periocular, o paciente pode usar um óculos, tá? Verdade, quando usa ali, né, na região perioral, pode usar uma máscara. E pode colocar maquiagem? Então, não, né? Até a cicatrização, né, que depende, igual eu falei, da pele do paciente, que é de 7 a 15 dias, tem os cuidados que eu deixo em receita e tem que respeitar aquela receita. Então, não usa maquiagem, tá? A gente tem que hidratar muito e evitar totalmente o sol nesses primeiros dias. Entendi. Tá bom? E só voltando um pouquinho, quando em relação à dor, que eu só falei do rosto todo, quando a gente faz de forma localizada, então costuma ser aí um desconforto mínimo. E algumas vezes a gente pode associar anestesia, tá? Fazer bloqueio de algumas regiões. Mais localizado é mais o que procura mais, seria mais em torno dos olhos por causa das marcas de expressão, da boca. Isso, exatamente. E aí é mais tranquilo, né? É mais tranquilo. Porque posicionalmente lá, exatamente. você ataca aquela área ali. E a pessoa, por exemplo, que está interessada e está te ouvindo agora, daqui a pouquinho nós vamos falar de novo onde a doutora Thaís atende. Ela pode fazer, não, eu vou fazer primeiro, só nessa região, depois eu vou fazer na outra, tal. Pode? Pode sim. Então, às vezes, assim, o paciente está inseguro, né? Isso, exatamente. Então, e o que incomoda mais ele é a região periocular, que a gente sabe que é uma das regiões que envelhece mais rápido. Então, a gente pode inicialmente fazer nessa região. E só que uma coisa que é importante, quando a gente faz localizado, o restante do rosto do paciente não pode ter, assim, ser tão envelhecido, ter tantas linhas de expressão, porque senão fica uma coisa que você bate o olho e fala... Desproporcional. Nossa, exatamente. Então tem que ter esse cuidado, sabe? Por isso, saber selecionar direitinho. E paciente também que tem um tom de pele mais escuro, a gente sabe que tem mais risco de cicatriz hipertrófica e de ficar uma demarcação ali da onde você fez pro restante do rosto. Entendi. Quais são os riscos, efeitos colaterais que o peeling de fenol pode trazer para uma pessoa? Então, primeiro, em relação aos efeitos, que na verdade a gente nem fala tanto em efeito colateral, que na verdade a gente já sabe que vai acontecer. Então, depois do período de cicatrização, que é o período ali que o paciente fica com um rosto que às vezes ele assusta, né? Esse é o termo mesmo, né, para vocês ouvirem. Assusta mesmo. Assusta, às vezes, né, fica irreconhecível. E é sempre importante trazer um familiar junto para ele ter esse conhecimento. Então, eu gosto de mostrar fotos de pacientes que eu já fiz para ele entender como que funciona. Então, inicialmente, tem essa descamação, essa vermelhidão, crostas, às vezes ele tem uma secreção junto, que às vezes ele acha que é infecção, mas não, faz parte do processo. E depois ele pode ficar um tempo com o rosto vermelho e com manchas mais escuras, tá? Mas que tende a melhorar. Por isso que a gente fala um acompanhamento de 6 meses. Só que o paciente, né, eu falo, nós somos muito imediatistas. Então, o paciente vai, eu explico, mostro foto, e aí depois
O WhatsApp tá chamando. Exatamente. Doutora, mas e essas manchas? Eu falo, não, calma, a gente vai manter o segmento. Por isso a importância de fazer com um profissional médico que tá ali disposto para te acompanhar durante todo esse processo. Tá vendo como é que é importante? A gente vai fazer um paralelo aqui, porque de um tempo para cá, as cirurgias, principalmente de nariz, que é muito usado, e há um tempo atrás, 10 anos, 20 anos para trás, não tinha tanta informação. Hoje tem mais informação. E principalmente quem é do digital, que faz uma cirurgia de rinoplastia, né? Sim. Posta muito. E a gente encontra muito, né? A pessoa fala assim, meu Deus, você foi atropelado, o caminhão bateu na sua cara. Fica roxo, inchado, que a coisa errada. E ao passar do tempo, você vai mostrando que a coisa vai ficar boa. E mais uma vez, profissional capacitado, médico capacitado. Do peeling de femol também é a mesma coisa. Os resultados, ele vem aos pouquinhos. Então, se você for lá e postar uma foto no primeiro dia, a pessoa vai olhar para você, nossa senhora, você morreu queimado. Exatamente, é isso não mesmo. É isso? Fala assim, o que a doutora arrumou? Não, você tem que ir em outro lugar. Uhum. E assim, então... A rinoplastia não é assim? Que assim. Se a pessoa tirar uma foto, fala assim, nossa senhora, você vai morrer. É assim. E então, igual eu falei, esses são os efeitos, né, esperados e em alguns casos, mas assim, é raro acontecer, pode ter casos de infecção, então por isso a importância do acompanhamento. O pós, né? O pós pode ter dar uma cicatriz hipertrófica, às vezes é muito individual a resposta, mas também a chance é mínima. E inerente, né, durante ali o procedimento. Quando é um volume maior, então tem que ter esses cuidados, né? Avaliar o paciente, ver se ele não tem nenhum problema de saúde. Então, ele vai fazer exames para eu ver como que tá o rim dele, como tá o fígado. Ele faz um eletro para ver como tá o coração. Porque, igual eu falei, ele tem uma toxicidade. Exato, existe. Mas a chance de acontecer aí complicação associada a isso, se a gente segue todos esses cuidados, é mínima. Tá? Essa parte das primeiras semanas é importantíssima. A pessoa pode ir para uma academia, por exemplo? Então, eu acho que ela não vai querer ir para uma academia. Não vai, né? Não vai. Eu falo assim, se ela tem algum hábito já em casa, assim, faz uma meditação, uma yoga, alguma coisa mais tranquila, por exemplo, lavar uma louça, assistir uma televisão, enfim, isso pode, tá? Ela não tem que, assim, ficar deitada, porque até isso mexe muito psicologicamente. Então, é importante procurar atividades tranquilas, até pra pessoa não ficar ali só querendo se olhar no espelho e isso gerar uma ansiedade maior, tá? Mas, assim, então, academia, 15 dias exposição solar, de jeito nenhum, tá? O ideal é a pessoa que vai fazer, pega umas férias, uns 15 dias de férias e cuidando, né? Doutora Thaís, qual a sua experiência com peeling de fenol? Então, o meu primeiro contato aí foi na residência médica, como eu falei, eu fiz na Santa Casa de Belo Horizonte. Há 1 ano e meio, eu pude aí aprofundar a técnica e o conhecimento com o Dr. Gustavo Nogueira, que é referência mundial no assunto, tá? E recentemente eu tive aí em São Paulo também com outro colega dermatologista, o Dr. Felipe Ribeiro, que é coordenador internacional da parte aí de peelings da Sociedade Brasileira. E é isso. E eu, tenho aí a amostra, meus pacientes, então essa é a minha experiência. Que bom. Doutora, quais as suas recomendações para quem nesse momento está interessado em fazer o peeling de fenol? Primeiro, eu acho que o paciente, ele tem que, procurar um profissional habilitado. Então, esse é o primeiro ponto. Procurar um profissional habilitado. Conversar, alinhar expectativa e realidade. Então, ele tem que estar bem psicologicamente. Não depositar assim, nossa, minha vida vai mudar totalmente, depois que eu fizer esse procedimento. Claro, esse procedimento, ele entrega, a gente fala em autoestima, Então, ele entrega aí... ele bate num ponto que é importante para todo mundo, mas ele tem que estar bem consigo mesmo e tem que saber do que ele vai passar, que ele vai ter que passar ali por um processo um pouquinho mais
pouquinho mais difícil, mas que lá na frente vai valer a pena. Vai colher os frutos. Os seus frutos, né? E É. a pessoa que faz, assim, quanto tempo ela tem que voltar, por exemplo, um ano, 6 meses, 2 anos, para fazer uma, entre aspas, uma manutenção ou não? Então, na maioria dos casos, a gente não precisa, tá? Refazer o procedimento. Mas, igual eu falei, depende muito da indicação e depende muito do tipo de pele e da resposta individual do paciente. Pessoa, né? Às vezes é necessário depois a gente fazer uma complementação. Às vezes a gente pode fazer uma nova aplicação, tá? Mas o principal e o diferencial desse procedimento é que normalmente numa sessão, igual eu falei, né, em casos bem indicados, a gente consegue um resultado muito satisfatório e que dura aí anos. A gente fala 5, 10 anos. Entendi. E claro que quando a gente fala esse tempo, não é que depois o paciente vai voltar até aquele rosto que ele tinha. Exato. Mas é que precisa fazer uma manutenção, às vezes com outros procedimentos, porque a gente sabe que a pele vai perdendo colágeno, então a gente tem que tentar manter essa produção de colágeno. E a partir de quanto a idade da pessoa que é indicado? Então, não tem uma idade, tá? Uma idade certa, mas como a gente fala em rugas, fala em manchas, né? Então a gente pensa aí num paciente ali, pelo menos uns 25 anos. Por exemplo, se eu falo que é tratar localizado, mais questão de pigmentação, olheira, ou às vezes pensando em cicatriz, aí pode ser um paciente, cicatriz de acne, pode ser um paciente mais novo, mas pensando aí na indicação principal, a gente espera aí que seja um paciente com pelo menos aí uns 40 anos. Entendi. Doutora, para quem está interessado, está nos ouvindo agora na 98 FM, seja no carro, no aplicativo, e para você que também vai nos acompanhar, está interessado, qual que é o contato da clínica, do hospital, o endereço, se tem rede social, se quer falar com você, fique à vontade. Então, esse procedimento eu faço lá no Hospital Pio 12, né? Eu tenho meu consultório lá. Igual eu falei, quando é a indicação para fazer no rosto todo, lá a gente faz com um anestesista, bloco cirúrgico. Então, eu vou deixar meu contato, eu falo mesmo, Marcelo? Pode falar seu contato, pode falar o telefone, o WhatsApp. Vou passar da minha secretária, Lorena. O DDD é 31. Vou até anotar aqui. Anota aí já tem gente pedindo aqui, viu? 972221020, tá? Que esse é o contato que já fala direto com a minha secretária, que fica mais fácil, tá bom? Do que entrar em contato lá no hospital. Pode, né? Aí fica mais fácil, tanto WhatsApp quanto ligação. Tá, gente, ó, pra quem tá interessado, já me pedindo aqui, tá falando, é 31 99722 1020, é isso? Como é que chama a sua secretária? Eu acho que tem 32. Ah, tá. Como é que é o nome da secretária? Lorena. A Lorena, vamos lá então. 31. Confirma aí, isso. 72. 9. 9. 7. 7. 222. 1020. Isso, exatamente. Fala lá com a secretária da doutora Thaís, que ela explica tudo. Tempo, valores, se divide, enfim. Exatamente. Fala lá, não tem problema. E outra, né? A senhora tem um consultório lá no Hospital Pio 12, que é uma referência para nós aqui na região de São Gotardo, com totais condições de você fazer o seu procedimento com tranquilidade e ser muito bem orientado, que a primeira coisa que a pessoa tem para fazer é ir lá, sentar com você, paga uma consulta, senta lá com você, você explica. Dali para frente a pessoa vou fazer ou não vou fazer, aí depende da pessoa, né? Exatamente. Doutora, gostaria de agradecer a presença, a senhora gostaria de deixar mais umas palavras aos nossos ouvintes da 98 FM e com certeza foi muito bem explicado aqui na 98. Eu só, gostaria de agradecer ao Marcelo, aos ouvintes aí, estou à disposição, se alguém se interessar pelo procedimento ou tiver alguma outra demanda dermatológica, que eu falo aí que a dermatologia tem muitas queixas e eu estou à disposição, gostaria de agradecer também ao Dr. Holmes, pelo convite, e vou deixar aqui meu Instagram. Se alguém, desejar ir me acompanhar, lá eu dou mais informações, sempre estou atualizando. Então, meu Instagram é thaisdelacoleta.dermato. Se der depois pra... Exato. Eu vou colocar lá. Repete, por favor. Thaís Della Coleta, tudo junto, que é meu nome e meu sobrenome, .dermato.
Tá certo, a gente informa tudo aqui na 98 FM. Doutora, muito obrigado, tá? Uma ótima semana para a senhora e volto sempre aqui trazendo notícias boas aqui na 98, tá bom? Tá bom, obrigada a vocês, viu? Foi um prazer. Tá bom, agora são 9 horas mais 17 minutos, 9h17 na 98 FM, tá bom? A gente segue a nossa programação e a gente fez uma entrevista muito bacana falando sobre peeling de fenol com a doutora Thaís, ela que atende lá no Hospital Pio 12. Forte abraço. Você está nas YX 473, canal 253, Rádio Positiva FM 91.